só, tem muitas coisas em comum nas histórias de Flamengo e de São Paulo. Jogadores e técnicos que passaram pelos dois times e construíram a trajetória vitoriosa dos dois clubes. O vermelho e o preto, separados pelo branco, ou talvez unidos. Ao longo da história, Flamengo e São Paulo tiveram seus momentos de rivalidade, mas também alguns traços em comum, que vão além das cores que predominam nas camisas, e de uma boa relação entre as torcidas organizadas a partir dos anos 1990. Jogadores, treinadores, os finalistas da Copa do Brasil 2023, por quem os conheceu e conhece de perto, de dentro. O Flamengo é um time mais que vai para cima, né? Em alguns momentos é um time de transições rápidas, de defesa para o ataque. E o São Paulo já é um time mais uma escola técnica, né? Mais de posse de bola, mais de rodar bola, mais de paciência. Isso é cultural. Ney Franco ganhou uma Copa do Brasil pelo rubro-negro. Flamengo campeão da Copa do Brasil! Uma Sul-Americana pelo tricolor. São Paulo, campeão da Copa Sul-Americana de 2012. Acumular conquistas é o que vai tentar agora o Dorival Júnior. Campeão ano passado pelo Fla, tendo a missão de levar o São Paulo ao título inédito da Copa do Brasil. Nos atuais elencos, Rafinha foi super campeão pelo Flamengo em 2019. Hoje é São Paulino. Do outro lado, Matheus Cunha, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Luiz Araújo. Todos tiveram passagem pelo menos pela base do São Paulo. Essa ponte aérea não é novidade. Vem dos tempos em que a ligação entre as duas maiores cidades brasileiras era feita de trem, como registram as páginas da história. Se hoje Flamengo e São Paulo estão entre os clubes mais populares do país, um personagem foi importantíssimo na construção dessas identidades. E a gente está falando do início do futebol profissional no Brasil, quando não havia Maracanã e Morumbi, quando um craque brilhou com as duas camisas. Brilhou feito um diamante. Leônidas da Silva, o diamante negro, o diamante eterno. O primeiro grande ídolo nacional, especialmente depois do terceiro lugar da seleção na Copa de 1938. Com o sucesso na Copa do Mundo, ele foi eleito o melhor jogador, artilheiro da competição, virou o melhor jogador do mundo, do Brasil pelo menos, e é considerado o primeiro rei do futebol brasileiro. Ter Leônidas e ser campeão carioca de 39 com Leônidas, dando fim a 11 anos de jejum, impulsionou ainda mais o Flamengo como um clube de massa. Uma relação, no entanto, nem sempre harmoniosa. Foi o primeiro jogador do Flamengo a processar um presidente do Flamengo, né? Processou, foi às vias de fato. E depois de 153 gols em 149 jogos, média jamais igualada no clube, o homem de borracha se transferia para o São Paulo. Na época, a maior transação da história do futebol brasileiro. Ele desce numa estação de trem em São Paulo, no Brás, e é levado até o bairro do Morumbi, nos ombros dos torcedores. E também no tricolor, Leônidas chegou para mudar os rumos da história, já que o clube tinha até então apenas um título de campeão paulista, conquistado 11 anos antes. Dizia-se na época que só Corinthians e Palmeiras ganhavam os campeonatos. E no primeiro título dele, em 43, aí eles dizem, surge até a lenda, o ano em que a moeda caiu de pé. Não deu nem Corinthians nem Palmeiras, deu São Paulo. Seriam ao todo 211 jogos, 144 gols, 5 títulos estaduais e a formação do Trio de Ferro, com o São Paulo definitivamente como um dos grandes da cidade e do país. Flamengo e São Paulo foram marcos em carreiras vitoriosas.
Flamengo realmente nos últimos anos conseguiu se estruturar em todos os âmbitos e continua, né, vencendo, continua chegando em finais. O São Paulo, um clube que tem uma base muito forte, naquela época que eu joguei, realmente era o clube mais completo, era uma máquina perfeita em todos os sentidos, né, como clube e como time. Eu acho que o jogador do Flamengo, ele tem que deixar tudo em campo. A torcida cobra essa entrega. Ela olha e quer se sentir representada dentro de campo. A torcida do São Paulo acho que é um pouquinho diferente. Sempre foi um jogo mais técnico, um jogo de muita posse de bola, de menos raça e de mais categoria com a bola nos pés. E entre tantos nomes, não dá para esquecer que um dos maiores, se não o maior ídolo são paulino, Rogério Ceni, conquistou o título mais relevante como treinador até hoje pelo Flamengo. E que ironia, no Morumbi, sendo derrotado pelo São Paulo, mas ficando com o caneco de campeão brasileiro em 2020. Rubro-negros e tricolores lideram o ranking de média de público no Brasil esse ano. Veremos milhões de corações batendo por uma ou por duas paixões. A maior final que já reuniu Flamengo e São Paulo. E o melhor, aconteça o que acontecer, ganhe quem ganhar, essa história não vai acabar por aqui.